Jared Kushner e Steve Witkoff, dois homens de confiança de Donald Trump, estão voltando de Moscou. Foram para lá com a esperança de conseguir concessões e progresso rumo à paz. Não foi o que aconteceu. Não é de se surpreender. A gente tem aqui Vladimir Putin, então, logo antes deles chegarem em Moscou, falando na RT. I've said that 100 times. We have no plans of fighting against Europe. But if Europe wants to fight and they start this fight, then we are ready right now. There is no doubt about this. But the only question is, if Europe starts the war, unleashes this war, because that's not Ukraine. With Ukraine, we use some surgical means. We are trying to be really careful. Because you understand why. This is not a war in the direct sense of the word. And Europe, all of a sudden, wants to start a war, and if it does start a war, then very rapidly there might be a situation where we have no one to negotiate with. Bom, explicando, aquilo ali é algo que já vem para a língua inglesa da RT, mídia estatal russa, com a dublagem em inglês por cima do Putin, para não ter até aí algum esclarecimento para quem está confuso em não ter visto o russo falando russo. O vídeo já veio para o exterior, então, com a dublagem dele. Bem, isso foi o que era dito logo antes, e trazia um cenário de tensão com oficiais da OTAN antes do encontro. Aconteceu, e a resposta da Rússia foi também no seguinte sentido. A gente traz aqui a seguinte apuração, conforme a gente ouviu, então, depois de Putin e depois do encontro, as falas de um oficial russo que esteve na reunião. Yuri Ushakov disse o seguinte, um assessor de alto nível das relações exteriores da Rússia que estava presente na sala quando a reunião aconteceu. Até agora, não houve uma opção de meio termo, mas algumas propostas americanas parecem mais ou menos aceitáveis. Ainda ele falou que o presidente não esconde nossa visão crítica ou negativa de certas propostas. Isso foi ontem, depois do encontro, tá? Aí, hoje, ele completou com o seguinte: os sucessos russos na frente de batalha em semanas recentes tiveram um impacto positivo no curso e na natureza das conversas e forçaram os Estados Unidos e o o Ocidente, estou lendo aqui da tradução, a fazer verificações mais adequadas da situação na Ucrânia. Perguntado a respeito, Trump falou mais cedo, até na tradução simultânea que você acompanhou agora há pouco no Epoch Times, momentos antes de começar o programa de hoje, onde ele falava que ele acreditava que poderia haver progresso com a paz, que Putin queria um acordo, mas que os termos, então, não foram acertados. A manchete que fala disso no Washington Post fala: confiante de sucesso militar, Putin se recusa a fazer concessões nas conversas em Moscou. E a situação parece estar por aí. Sem progresso, então, conforme havia expectativa muito grande de que com concessões ucranianas poder-se-ia conseguir concessões russas e algo aconteceria no campo de batalha. Não foi o que aconteceu. Entretanto, isso dá um gancho para a gente entender também um panorama maior do que está acontecendo em termos de OTAN e Rússia, em um capítulo de uma guerra que já gerou até o que chamam de news fatigue em inglês, fadiga de notícias, cansaço de notícias, ao tratar disso, creio que não só nos repórteres, mas no público, conforme passou a ser fato da vida cotidiana que a guerra está aí. Mas as tensões entre a Europa e a Rússia cresceram ao longo desse período. Se, naquele primeiro momento da guerra, muito se falava sobre a possibilidade de envolvimento da OTAN e frequentemente se jogava por aí as palavras Terceira Guerra Mundial, agora existe ao longo do tempo a construção que de fato coloca a Europa em um tom diferente quanto à Rússia. O que eu trago aqui ao meu lado agora na sequência são as falas então de Cavo Dragoni. Ele que deu uma entrevista ao Financial Times, isso foi no dia 1º, então na segunda-feira publicado, e ele falava, Cavo Dragoni, aqui para explicar, é o chefe da comissão militar da OTAN, então tirando os civis, ele é o oficial militar de mais alto nível dentro da organização do Tratado do Atlântico Norte. E ele falava então a possibilidade de ser mais agressivo contra a guerra híbrida da Rússia, uma posição na qual ele não está sozinho. O que se viu recentemente foi uma sequência de líderes europeus falando a respeito da possibilidade de tornarem-se mais proativos quanto à Rússia em resposta ao que é chamado de Operações de Zona Cinzenta. Operações de Zona Cinzenta. Explicando o que isso significa. E guarda essas palavras porque vai ser importante para entender a postura da Europa na sequência dos desdobramentos. A gente está falando a respeito de ações que normalmente custam muito pouco para o agressor, mas vão custar muito para quem é agredido. E normalmente podem ser feitas com muita provocação, mas parando logo antes de tornarem-se de fato um conflito que cause uma escalada em escala maior. Escalada em escala maior até ficou aí estranho dessa forma colocado. Mas explicando o que eu quero dizer. A gente viu drones entrando em território polonês. 4 deles foram derrubados por caças da OTAN.
Depois, semana passada, a gente viu a entrada mais profunda de drones russos que já houve desde o início da guerra no território da Romênia, 2 países membros da OTAN. A gente viu coisas similares acontecendo nos países bálticos, também ex-países da União Soviética, assim como foi o caso da Ucrânia, então com a entrada de drones no território. A gente viu navios ligados à Rússia cortando cabos submarinos, passando então ali no Mar Báltico. Cabos submarinos, a grande quantidade das conexões de rede no mundo, tá? A imensa maioria são feitas por cabos submarinos, não por satélite, etc. É normalmente feita por cabos de rede embaixo do mar. Daí a gente pegou alguns exemplos isolados, mas relatórios recentes apontam que a coisa chega a centenas, 110 catalogados, pelo menos, entre, por exemplo, janeiro e julho desse ano. Quando os líderes europeus falam em uma resposta proativa, eles dizem que a estratégia é criar um fator dissuasório para que isso não aconteça mais seguindo adiante. Essas operações de zona cinzenta são algo muito desgastante pelo seguinte: primeiro, pode gerar apatia do público perante o alerta, uma invasão de verdade ou outra dessas operações. Segundo, elas, em termos estratégicos de longo prazo, são em si mesmo uma forma de guerra híbrida, de guerra assimétrica, porque podem fazer com que o país que está sendo agredido nessas operações gaste muito mais a um baixo custo para o agressor. Então, levar 1 ou 2 ou 10 ou 20 drones a entrar no espaço aéreo de outro país seria muito barato para a Rússia. Entretanto, criar um escudo anti-drones na Europa é um negócio que vai custar ao contribuinte coisa na casa dos milhões para bilhões de euros. Daí a gente entende isso também a partir do seguinte: as imagens que você vai ver agora ao meu lado são de hoje, vindo da Alemanha, conforme anunciado que eles estão então preparando os sistemas Arrow, novos sistemas de defesa contra mísseis de distância média, vindo da Rússia. Lembrando, tem um enclave russo na Polônia, perto da Alemanha, em Kaliningrado, que daria aos russos a possibilidade de, com coisa de algumas poucas centenas de quilômetros, atingir, por exemplo, Berlim. Quem você está vendo aí na tela é o ministro da Defesa de Israel, melhor dizendo, o ministro das Relações Exteriores de Israel, que está exportando para a Alemanha, então, esses sistemas e estava acompanhando hoje os primeiros testes, as primeiras exibições. Esse é um caso que mostra quando o custo desses sistemas, implantados para cobrir toda a Alemanha até 2030, são uma coisa que muito mais custa ao contribuinte do que os poucos drones utilizados pela Rússia para invadir o espaço aéreo de alguns países da Europa. Daí a gente entende também um pouco sobre a retórica utilizada pelos dois lados nesse momento. E a resposta de Putin, conforme líderes da OTAN, tem escalado a retórica nesse sentido.